Pai do céu. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, eu quero dizer que hoje a palavra que eu venho trazer para vocês, no passado, o pastor Tomé falou que a gente tem que mastigar, a gente tem que ruminar, e foi o que eu fiz com a palavra essa semana, e que eu trago para vocês, para a igreja, em nome de Jesus, o fruto do que eu busquei e eu estudei essa semana. Aleluia. Em nome de Jesus. Também ensinaram que a gente tem que colocar um título na pregação, né, pastor? Aí a pregação de hoje eu coloquei o título assim: obedecer ou desobedecer, você escolhe. Aleluia. O retorno é todo seu. Diz a palavra do Senhor que uma vez um sujeito tentou fugir da presença do Senhor. Deus havia falado para ele para que ele fosse a uma cidade, e nessa cidade ele pregasse o Evangelho, ele pregasse a palavra para essa cidade. Por quê? Ela fazia muitas coisas ruins, e todo o mal tinha chegado ao trono do Senhor. Eu queria perguntar para a igreja se vocês sabem de quem eu estou falando. Jonas. Sim, de Jonas. O cara que não obedeceu a alguma ordem do Senhor. Ele não obedeceu a ordem de Deus. E no dicionário, se a gente procurar, a palavra desobediente, ela tem mais de 60 adjetivos. E eu trouxe alguns aqui que eu achei assim mais relevantes. É a mesma coisa que rebelde, revoltado, amotinado, indomável, indisciplinado, etc, etc. Uma pessoa desobediente é o mesmo que alguém que não se submete, pastor. Uma pessoa desobediente é uma pessoa que não aceita ordem. Depois que a gente caminhar um pouquinho nesse texto, então a gente vai perceber e a gente vai ver que o obedecer a Deus é a melhor coisa que nós fazemos. Domingo passado, eu conversando com o pastor Júlio, ele, depois do culto, ele contou ali o final do culto. Só eu e a Chica escutou, vocês não escutaram. Ele falou o finalzinho da pregação dele, né? E ele falou o seguinte, pastor: obedecer vem primeiro que o sacrificar. Não adianta você escutar a voz do Senhor e não obedecê-la. Aí ele citou o pai da fé. Não precisam abrir, se vocês quiserem abram, mas está em Hebreus 11:8. A palavra do Senhor diz assim: pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Continua: Abraão obedeceu a Deus quando lhe foi pedido que ele sacrificasse o seu filho Isaque. E o que aconteceu com essa obediência de Abraão? Sua descendência foi comparada às estrelas do céu. Aleluia. Glória a Deus. O que eu aprendo aqui, igreja, que sem obediência nós nunca vamos usufruir das bênçãos do Senhor. Então é necessário que tenhamos obediência. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. E a palavra que Deus tem me confiado, tem nos confiado para essa noite, ela está em Jonas, capítulo 1, versículo 1, 2 e 3. E a palavra do Senhor diz assim: a palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem. Gravem essa palavra, ordem.
vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis. Desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis para fugir do Senhor. Qual a primeira coisa que eu percebo nesse versículo? A palavra ordem. A palavra ordem, ela está no imperativo. Eu estou ordenando, eu estou falando, eu estou mandando para que você faça da maneira que eu estou te dizendo. Jonas, esse personagem da narrativa bíblica, era um cara íntimo de Deus. Pelo menos é o que veio ao meu coração. Deus falava com ele, podemos dizer assim, tipo, Deus confiava nele. Sim ou não, igreja? Sim. É porque, o que eu refleti nesse ponto? Nenhuma mãe aqui entregaria o seu filho para uma pessoa estranha para levar ao médico. Alguém entregaria? Você só entregaria para uma pessoa que você conhece, uma pessoa que você confia. Ou seja, Jonas já tinha uma intimidade com o Senhor. Ele já falava com o Senhor. Ele já escutava a voz do Senhor. Mas, por que Jonas desobedeceu a uma ordem direta do Senhor? Geralmente, o ato de desobedecer, ele está conectado. Ele está ligado a uma decisão própria. Tipo assim, eu sei, pastor, o que é certo e errado. Eu faço do meu jeito. Ninguém manda em mim. Deixa pro papai aqui que eu faço. É mais ou menos assim. Mas na verdade, Jonas não queria ir para Nínive. Por que ele não queria ir para Nínive? Porque os ninivitas eram, eu quis procurar mais coisas e fotos, mas não tinha. Os ninivitas eram os mais sanguinários daquela época. Seus prisioneiros de guerra eram torturados, eram esfolados vivos. Eles cortavam em pedaços as pessoas. Eles deixavam no meio da rua, nas praças. E eram idólatras e tinham vários outros deuses. Agora, uma pergunta que eu queria fazer para vocês. Não precisa responder, tá? Só reflete no que eu vou perguntar e responde para si mesmo. Nós falaríamos do amor de Deus para um povo igual a esse? Vocês teriam coragem de chegar a uma cidade dessa, exortar eles, sabendo que eram um povo que cortava as pessoas? Teríamos coragem de exortar? Teríamos coragem de levar o amor a eles? Eu sei a minha resposta, mas eu não vou falar. Jonas sabia que se fosse até Nínive, ele pregasse a palavra, existia a possibilidade dos caras se arrependerem. E o que aconteceria? Deus, no seu íntimo amor, ele acabaria perdoando esses caras. E embora fossem um povo sanguinário que fazia todas as atrocidades, eu me coloco no lugar desse cara, pastor, esse Jonas aí, é Beto, esse cara aí, eu acho que depois eu vou até mudar o nome aqui. Igreja, a primeira coisa que eu vi quando eu comecei a estudar, eu perguntei para o texto, onde ficava Nínive? Eu até brinquei com a G, eu falei, G, eu te dou 10 conto se você descobrir o nome, de repente se eu tiver uma outra filha, como vai chamar?
Era Nínive, você errou. Ai, que feio. Sabe o que significa Nínive? Bela? Não, mas eu achei forte esse nome. Onde será que Jonas morava? Então, essa foi a minha curiosidade no começo. Se a igreja abrir a palavra de Deus em 2 Reis 14, versículo 25, a gente vai ter essa resposta. Foi ele que restabeleceu as fronteiras de Israel, desde Lebo-Hamate até o mar de Arabá, conforme a palavra do Senhor, Deus de Israel, anunciada pelo servo Jonas, filho de Amitai, profeta de... Agora pronuncia, né, pastor? Para mim acho que é Gat-Hefer. Gate-Hefer, não. Eu vou falar Gat-Hefer, tá? Gat-Hefer hoje seria uma cidade que faz fronteira com Israel. E Nínive, acho que a igreja vai lembrar. Hoje é uma cidade do Iraque de nome Mossul. Alguns anos atrás, o Estado Islâmico, o pessoal do ISIS, não sei se a igreja conhece, que eram os terroristas, eles invadiram o Iraque e ali morreram muitas pessoas. E aí, se a gente olhar no mapa mundi, Nínive ficava a leste e Tarsis, na Espanha, a oeste. O que Jonas estava fazendo? Andando num sentido totalmente oposto daquilo que Deus tinha falado para ele fazer. Agora, esse aqui é louco. Esse aqui pega a visão. Agora, presta atenção, ó. Por que Jonas queria ir para Tarsis, na Espanha? Naquela época, eles acreditavam que depois ali da Europa, depois ali da Espanha, não existia mais terra, era tudo mar. Eles não tinham descoberto ainda a América do Norte, a América Central e a América do Sul. Então eles acreditavam que ali era o fim do mundo. Então o que acontece com Jonas? Eu já viajando na mente dele, tipo assim, eu vou fugir do fim do mundo. E lá, o Senhor, Ele não vai me encontrar. Mas olha o vacilo de Jonas. Nosso Deus, Ele é onisciente, Ele é onipresente, Ele é onipotente. Onipresente, cara, Ele está lá em Tarsis, Ele está lá em Nínive, Ele está lá em todo lugar, não adianta. Se aqui a gente clamar o nome dEle, Ele se faz presente, a gente sentiu aquilo. Aleluia, glória a Deus. Se você estiver na sua casa e você estiver orando, e você atrair a presença dEle, Ele vai estar ali, cara. Seja na fábrica, seja no carro, seja onde você for, se você puxar a presença do Senhor, Ele vai vir falar, tô aqui, mano. E aí, o que tu quer? Fala aí o que você quer. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. Eu queria que os irmãos abrissem... Cara, isso aqui é... Abrissem... Pastor, eu li isso aqui, mas eu passava batido. Abram em Salmos 139. Tá maluco. Começa até a tremer. Sem zoeira. De verdade. Aleluia. Salmo 139, a partir do versículo 1. Ó Senhor, Tu examinas o meu coração e conheces tudo a meu respeito. Sabes quando me sento e quando me levanto. Mesmo de longe conheces os meus pensamentos. Tu me vês quando viajo e quando descanso. Sabes tudo o que eu faço. Antes mesmo de eu falar, Senhor, sabes o que eu vou dizer? Vais adiante de mim e me segues. Põe sobre mim a tua mão. Esse conhecimento é maravilhoso demais para mim e grande demais para eu compreender. Agora pega a visão. É impossível escapar do teu espírito. Não há como fugir da sua presença. Aleluia, glória a Deus. Se subo aos céus, lá estás. Aleluia. Se desço ao mundo dos mortos, lá estás também, Senhor. Se eu tomar as asas do amanhecer, se habitar do outro lado do oceano, mesmo ali, tua mão me guiará e tua força
me sustentará. Glória a Deus, Glória a Deus, aleluia. aleluia. Como que eu não entendi a parada assim, né, pastor? Cara cego, né? Ficava cego. A gente falou que negócio de escama no olho. Que escama? Não tem escama no olho, não. Igreja, eu vou pedir que vocês fechem os olhos só um pouquinho, mas dessa vez eu não vou gritar, tá? Deus, Ele sabe de tudo. Ele sabe de tudo que você tem no seu coração. Não queira fugir dele. Ele tem o melhor todo o tempo. Ele te ama. O Senhor nosso Deus quer estar presente em todos os momentos na sua vida. Quando você estiver triste, clame a Ele. Jesus conhece o seu coração. Glória a Deus. Quando estiver alegre, clame a Ele. Ele irá se alegrar contigo. Aleluia. Quando a luta estiver diante de ti, clame ao Senhor e à sua frente Ele estará. Aleluia. Santo és tu, Senhor. Louvado seja o teu santo nome, Pai. Obrigado, Senhor, nesse momento, pela tua presença, pela tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus, eu louvo a ti, Senhor, pelo teu infinito amor, Senhor. Aleluia. Igreja, Jonas entrou no navio com destino à Espanha e foram, a palavra diz assim, que eles andaram um pouco nesse navio e logo o navio ele foi assolado por uma tempestade. Agora eu vou dar outra visão para vocês. E ali a palavra fala que Deus faz um sopro e ali começa a ventar. E não sei se o pessoal sabe, mas quando começa a ventar no mar, ele começa, aquele mar que está lisinho assim, ó. Ele começa a ficar assim, ó. E quando o vento vem mais forte, aí sobe a marola. Por que eu estou falando isso? Porque eu gosto de pescar. Eu sei que aqui na igreja o pessoal pesca homem, né, pastor? Por enquanto eu estou pescando só peixe, mas sem zoeira. Agora, olha como que fica lá fora o dia que você está lá, mar aberto, 2 horas de barco, saindo em linha reta, você olha para a esquerda, para a direita, para trás, para frente, você não enxerga mais terra, é só mar, é só água. E o que acontece? Imagina aqui, ó, barco, a proa do barco aqui, você vai ver sempre a água embaixo, é a coisa mais linda que tem. Só que quando começa a movimentar, quando começa a vir o vento, o que acontece? A marola começa a subir. E aqui, ó, tá a proa do barco. E a marola começa a fazer isso, ó. Sem zoeira. Fica desse tamanho. E aí, você fala, morri. E a marola, não sei se vocês sabem, é aquela onda que faz assim, redondinha, ela não quebra. Aí o que acontece com o barco? Quando ela vem aqui, ó, o barco faz assim, ó. E sobe, você faz assim, ó. Desse jeito. E quando chega no topo, aí tu fica assim, ó. E o bagulho desce assim no gás, assim pra baixo. Depois outra e outra e outra. Agora, quando o vento fica muito forte, essa marola, às vezes ela quebra a crista e ela vem e bate em cima do barco. Nessa hora a gente não consegue, a gente entra dentro da casaria, a gente entra dentro do barco, porque é muito forte. Quando a gente sai do barco, a dor no corpo inteiro, pastor. Tanto que você movimenta e bate, você movimenta, quando você sai parece que você apanhou. De tanto que dói o corpo quando você está no mar lá fora. E a palavra diz que o capitão do barco, ele entra nessa casaria. Casaria é o nome que a gente dá lá no Brasil, sabe? Onde fica a sala de máquina, onde fica ali o capitão do barco. E Jonas, ele estava capotado nesse momento ali, estava dormindo. E aí o que o capitão faz? Ô, acorda aí, maluco. Acorda aí. Por que você está dormindo desse jeito aí? Levanta e ora para o seu Deus. Quem sabe Ele nos ajuda, quem sabe Ele nos salva. Em meio àquele desespero, eles tiram a sorte. Eu fiquei pensando, tiram a sorte, hein? Sabe qual que era da parada se fosse nós? Já quem, pô, ai, pô, deixa eu... Sabe o que acontece? Quem perde nesse junkie pô aí, Rezô? Quem perde? Jonas. O bichão se lasca. A palavra diz que ele perdeu, olha a visão.
A tempestade era tão forte que era meio fora do normal uma tempestade daquela, né, pastor? Aí os caras tiram de Aquebô e Jonas perde. Aí, encurtando um pouco a história, aí eles pegam e jogam Jonas no mar. O louco que... Imagina, um mar grande, monstruoso, onda gigante, 7, 8, 9, 10 metros. E quando o cara cai na água, acabou. Fica flat, que a gente fala, um marzão paradão. Só que o que acontece? Jonas vai se afogar ali naquele mar. E o que o texto, para mim, me ensinou? Quando Deus quer fazer alguma coisa, Ele faz, né, pastor? Conforme a vontade dEle. Se for da vontade dEle, Ele faz. Todo o poder está nas mãos do Senhor. Aleluia. O nosso Deus é o mesmo ontem, hoje e amanhã. Glória a Deus. Todas as coisas funcionam conforme a sua palavra. Aleluia. Tudo que foi criado através da sua palavra. Aleluia. Como que pode, pastor? O cara fala assim, ô, árvore, ô, céu, ô. O cara fica doidão, né, pastor? Começa a ler a Bíblia, o cara fica meio doidão, hein? Acho que eu tô meio doidão. Às vezes, Deus ele permite que a gente ande desnorteado, sabe? Para esquerda, para direita, e às vezes a gente vai para frente, a gente vai para trás. E o que acontece? A gente não sai do lugar. Muitas vezes, nesse momento, a gente quer preencher o nosso coração, a gente quer preencher o vazio que está aqui dentro com qualquer outra coisa. Só que só tem uma que preenche esse vazio. Aleluia. Esse cara que está aqui em cima. Aleluia. Esse cara que está aqui com a gente. Verdade. Só Ele é capaz de ocupar esse espaço. Se você tem esse vazio, não adianta. Não adianta ir atrás de nada, não vai preencher. Verdade. Agora escuta isso aqui, ó. Eu nunca para dar sede, pastor. Toda vez que depositamos a nossa confiança em qualquer coisa que não seja em Deus, toda vez que depositamos a nossa confiança e queremos ocupar esse espaço vazio dentro do peito, qualquer coisa que não seja Jesus Cristo, estaremos fadados ao fracasso. Independente, marido, mulher, namorado, namorada, esposa, não interessa. Eu coloquei até aqui cachorro, gato, dinheiro, trabalho, nada ocupará o templo do Espírito Santo que somos nós. Aleluia. Nada ocupará, nada. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Agora pega a visão disso aqui, ó. Eu não sei quem falou, várias pessoas falaram isso aqui. A Gi falou, ela fala, fui eu. Nós somos seres humanos. Nós somos seres humanos vivendo uma experiência espiritual. Não, diga. Perdão, nós não somos seres humanos vivendo uma experiência espiritual. Somos seres espirituais vivendo uma experiência humana. Aleluia. Isso. Se a gente entender isso, eu acho que fica mais fácil de compreender as coisas, né, pastor? Deus não te chamou aqui para viver algo comum, algo normal. Se nós somos seres espirituais, vamos ter experiências sobrenaturais com Deus. Aleluia. Aí a pergunta, como? Como que a gente vai ter experiência sobrenatural com Deus? Cara, esse versículo me persegue. Jeremias 29:13, a palavra diz assim: buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o coração. Aleluia. Glória a Deus. Novamente eu coloquei aqui, imagina o cara cai na água, a tempestade para. Aí eu coloquei assim, esse é o nosso Deus, o Deus do impossível. Aleluia. Fazer o difícil
é do homem. Está nas mãos do homem, agora o impossível é de Deus, está nas mãos de Deus. Aí eu procurei algum versículo que falasse de coisas impossíveis. Aí eu encontrei, não precisa abrir, tá, igreja? Lucas 1,37. Pois nada é impossível para Deus. Lá em Mateus 19,26, a palavra fala assim: Jesus olhou para eles e respondeu: para o homem é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Glória a Deus. Aleluia. Esse é o nosso Deus. Você crê nesse Deus? Eu creio. Aleluia. Eu tenho certeza que todo mundo que está aqui crê nesse Deus. Porque senão não estaria aqui, pastor. Aleluia. Estava na balada, estava de rolê, estava no game, mas não estaria aqui. Todo mundo que está aqui não veio por acaso. Às vezes a gente tem um lance de falar assim, do nada. Quando eu falo coisa comigo assim, do nada. Quando eu falo do nada, pastor, é Deus. Não é do nada que vocês estão aqui. Deus tocou no coração de vocês por algum motivo e... Aleluia. Que nem a Aline falou. O que você veio buscar? Tenho certeza absoluta. Se você quer alguma coisa de Deus, se você quer a presença dele aqui em você, você pode ter certeza que você vai sair daqui doidão. Aleluia. Vai sair doidão. Mas tem que abrir o coração, que nem o pastor falou. Você vai sair doidão daqui. Eu tô doidão, pastor. De boa, tô doidão mesmo. Eu chego em casa e vou puxar ferro, aí eu preciso puxar ferro, eu quero. Aí tem a palavra, tem que estudar. Eu falei, daqui a pouco eu vou ali. E aí eu começo, pastor. Aí quando eu vou ver, já é 1h da manhã, 2h da manhã. Aí dá uma folguinha pra mim, eu tô de novo ali no texto. Eu falei, nossa, mano, tô noiado mesmo. Cara, o negócio louco demais, cara. Louco demais isso. Deus está separando um novo povo. Glória a Deus. Deus está separando um novo povo. Deus está separando novos profetas. Aleluia. Quer ver uma coisa? E as coisas vão aparecendo na mente, né, pastor? Da onde você arranca as coisas, você fala, mano, tá muito louco mesmo. Ó, se liga. Hoje ninguém tá aqui por acaso. Amém. Olha na sua mão. Olhou? Agora, Gabriel, olha na sua mão aí. Aí. Pastor, tem uma galera da Dinco aqui. Agora olha na ponta dos seus dedos. Na ponta dos nossos dedos existe uma parada que se chama digital. Essa digital, ela é única. Nós somos mais de 8 bilhões de seres humanos na Terra. E não existe nenhuma digital igual à sua. Nem de gêmeos univitelíneos que são totalmente iguais. A digital é diferente. Agora me fala, como que 8 bilhões tudo diferente? Aí tem neguinho que vem assim, não acredito em Deus não, Deus não existe. Me explica isso, cara. Não tem como, velho. Não tem como. Sabe por que nós estamos aqui? Está perto o final dos tempos. Deus, ele tem pressa. Aleluia. Só que da mesma forma que Deus tem pressa, o diabo, ele também tem pressa. Para quê? Para arrebatar o maior número de pessoas para ele. Nós temos uma escolha, nós escolhemos a Deus. Quando nós escolhemos a Deus, a palavra nos diz que a festa lá no céu. Aleluia. Glória a Deus. Agora, se você ficar em cima do muro, o muro não é de Deus. O muro já é do capeta. O muro já é do diabo. Às vezes a gente vai pensar assim, espera um pouquinho, Senhor. Já já eu vou. Já já eu passo para o outro lado. Só que, sabe o que pode acontecer?
você pode estar indo para o trabalho, bater o carro e morrer. E não deu tempo de você falar com Deus, não deu tempo. Esses dias eu estava indo para a carinha, pastor, sono. Eu falei, não, dá tempo, vou passar, vou chegar. Geralmente quando eu estou com sono eu paro para tomar um gari-gari, aquele sorvete de gelo. Eu dou uma tentada naquele bicho lá, na hora os olhos já tufam. E eu fui. Cara, farolzão vermelho. Eu entrei. O carro assim do lado, assim, só viu o reflexo dele assim. Deu uma brecada, faixa de pedestre, gente passando aqui, eu passei. E a Gi fala assim, ora a Deus, sai de casa, ora a Deus, pede livramento para o Senhor. E ali, se eu não tivesse feito isso, pastor, eu acho que eu tinha feito um BO ali. Porque o cara ia bater em mim, eu ia jogar para cima daquelas pessoas que estavam atravessando ali a faixa de pedestre. E hoje eu não estaria aqui, hoje eu estaria na cadeia. Independente de você estar certo ou errado, se você causar um acidente, se você matar uma pessoa, você vai para a cadeia. Até ser feita a perícia e tal, para ver se você não tem culpa, eles liberam você. Mas independente, você vai para a cadeia. O diabo, ele quer tragar o maior número de pessoas, né, pastor? Assim diz o Senhor. Filha minha, filho meu, em todo tempo estou à tua porta. Se abrires, entrarei e sentarei contigo, cearei contigo. Aleluia. Pergunta-me e eu responder-lhe-ei. Contarei coisas misteriosas e maravilhosas que você não sabe. Aleluia. Clama a mim e eu ouvirei dos céus. Eu descerei do meu trono e andarei contigo por onde quer que você andes. Clama a mim, igreja. Aleluia. Aleluia. Estou aqui todos os dias, esperando para que tu me chames, para que tu clames o meu nome. E se você fizer isso, tu verás que eu sou Deus. Aleluia. E eu sou o seu Deus. Glória a Deus. Aleluia. João 16:33 diz assim: neste mundo tereis aflições, ou seja, teremos lutas, dificuldades, desilusões. Contudo, tenham ânimo, eu venci o mundo. Ou seja, esforcem-se, dediquem-se, perseverem, lutem, não desistam. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Depois de Jonas ser jogado no mar, a palavra diz que Deus ordenou que um peixe viesse e o homem Solis fazer você trabalhar desse jeito. Depois que Jonas cai na água, Deus manda que um peixe vá lá engolir Jonas. Aí nessas horas você viaja, né, pastor? Imagina um peixe. Os estudiosos falam que não é baleia, é sardinha então. Lógico que é um peixe grande, mas por que eles falam isso? Uma vez você dentro do estômago de uma baleia, o suco gástrico dela é muito forte, porque ele engole um outro peixe, esse suco gástrico, ele tem que derreter o osso desse peixe que ele engoliu. Então ele tem que ser muito forte. E aí, como que Jonas ficou 3 dias, 3 noites na barriga do peixe? Esse aqui é louco, hein, Enzo? Você faz um teste quando chegar o verão. Quando chegar o verão, irmãos, o pai vai levar você lá em Wakayama, Fukui, sei lá, em Iso, né, na praia da hora. Aí você vai ficar o dia inteiro lá queimando no sol, entra na água, sai da água, mas não toma banho, Enzo. Fica você, só você, todo mundo toma, mas você fica. No outro dia, mano, quando você for pra praia de novo, pode ter certeza, vai ter alguma coisa assada em você. Vai ter alguma coisa ardendo. Agora imagina, 3 dias o maluco lá dentro, toda hora que o peixe abre a boca, a água do mar entra, o sal vai grudando nele. Agora 3 dias ali, sem beber água e sem comer. Só que isso daí não era para Jonas morrer. Deus mandou o peixe para salvar o maluco. 3 dias na barriga do peixe. Que doideira isso daí, mano. Na verdade, o que eu vejo nisso é que Jonas, ele está tratando, Deus está tratando com Jonas. Pela desobediência dele, então Deus trata ele. Alguém aqui já foi repreendido? Que palavra eu coloquei aqui? Repreendido
pelo Senhor e foi tratado pelo Senhor. Você já foi, Rose? Já? Então, eu creio que todo mundo já foi. A gente pode dar glória a Deus por isso? Glória a Deus, aleluia. Porque a gente não ficou na barriga do peixe. Aleluia. Deus é bom, cara. Deus é bom. Eu vejo essas coisas aqui, eu falo, os caras sofri, hein? E aqui, ó, nós tá de boa. E aí uma parada que o pastor Hildo falou na pregação de semana passada. O pastor, ele falava no caso de correção. Nós precisamos amar a correção. E é duro, né, pastor? O cara vem dar um creu e você... Sabe por quê? Porque isso traz a gente ao centro da vontade do Senhor. Toda vez que Ele nos corrige, toda vez que Ele vem e briga com a gente, é porque Ele nos ama. Ele não faz isso para judiar, é porque Ele nos ama, por isso que Ele nos corrige. Então, por isso que nós temos que amar a correção do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Essa foi a experiência de Jonas de desobedecer a Deus. E diante da morte certa, dentro do peixe, Jonas clama ao Senhor. E a palavra diz lá em Jonas 2,10 que o peixe vomita ele na praia. Agora, Nínive, pastor, não tem praia. Mossul, hoje, não tem praia. Aí é onde eu estou viajando, já estou doidão de novo, ó. Pega a visão. Deus é tão bom, mano. Mas Deus é tão bom que eu imagino, tá? Que Jonas, dentro da boca do peixe, ele foi para um mar que tem o nome de Mar Cáspio. Não sei se alguém já viu. Eu procurando no mapa, eu vi lá Mar Cáspio. Como que é formado esse Mar Cáspio aí, pastor? Hoje ele é um lago. Mas lago é o quê? Água doce. Como que ele é salgado? Há 11 milhões de anos atrás, esse lago hoje, ele é formado por 130 afluentes, 130 rios que desagam nesse local, e aí agora forma esse Mar Cáspio. Se o rio é doce, como que a água é salgada? Porque antigamente, há esses 11 milhões de anos atrás, esse Mar Cáspio, ele era conectado com o Mar de Azov, com o Mar Mediterrâneo e com o Mar Negro. Automaticamente ele estava ligado ao Oceano Atlântico. Por isso a água desse lago ela é salgada. Aí o que eu imagino? Por que eu estou falando desse Mar Cáspio? Porque é pertinho ali de Nínive. Então aí eu imagino que quando a baleia vomitou ele lá, ele já estava colado em Nínive. Porque se a baleia tivesse vomitado ele lá em Jope, é Jope, né, pastor? Sabe quanto que ele teria que andar até Nínive? 800 quilômetros. O cara não ia chegar, pastor. O cara já não queria ir, no meio do caminho ia falar, deixa quieto essa bagaça aí. Então eu imagino, eu viajei nessa, eu falei, pô, talvez ele vomitou ele ali e tal. Então estava pertinho. Pela segunda vez, Deus fala com Jonas, vá até Nínive e diga que daqui 40 dias destruirei a cidade. Aí, se tiver pessoas que não acreditam em nada do Senhor, elas vão falar assim, já ouvi falar várias vezes, mas Deus não é amor? Sim, Deus é amor, mas ao mesmo tempo, Deus é justiça. Aleluia. O que Deus queria fazer com Nínive? A mesma coisa que ele fez com Sodoma e Gomorra, né, pastor? Ia meter fogo ali no negócio ali. Aí essa parte, pastor, essa parte me pega, essa parte vai virar o Beto, não vai virar o Jonas. Jonas 3,5. A palavra do Senhor diz que os ninivitas, quando Jonas chegou na cidade, ele falou que Deus estaria destruindo a cidade. O povo de Nínive, os ninivitas, eles entenderam o que Jonas estava falando. E o que aconteceu? Eles se arrependeram, do maior ao menor, do rei ao menorzinho, todos se arrependeram. E o que eles fizeram? O que você falou, lembra outra vez? Arrancaram as suas vestes, colocaram o lance lá do pano de saco e sentava na cinza. Eu fui ver o que era isso daí.
É quando o cara tá... É isso aí mesmo, doutor? O que eu vi, o que eu pesquisei era tipo assim, quando o cara se sente arrependido daquelas coisas ruins, daquelas coisas erradas que ele fez. Então era uma forma de demonstrar esse arrependimento. Jonas 3,10 fala assim: Deus viu que os ninivitas se arrependeram e poupou-os da destruição. Então ele não destruiu Nínive, que nem ele fez com Sodoma e Gomorra. Jonas 4,1, a palavra fala assim: Jonas irou-se com Deus, pois Deus perdoara aquele povo idólatra, sanguinário, saindo da cidade. Jonas sentou, imagina que ele sentou num morro lá. Ele ficou fitando ali de longe de Nínive. Acho que Deus ainda vai tocar o horror lá, vai jogar as bombas lá e vai acabar com Nínive. E ele foi lá, e a palavra fala aqui: Deus é tão bom, né, cara? O cara faz tanta coisa errada. Sabe, o cara faz tanta coisa errada. Senta lá e Deus fala assim: nasce uma planta. Aí a planta nasce do nada, assim. Já saem umas folhas gigantes e o maluco fica ali só na sombra, ó. Todo felizão. Deus fez nascer uma planta e o cara fica ali. Mas só que o que acontece no outro dia? E o cara só olhando Nínive para ver se Deus ia detonar Nínive ou não. Aí o que acontece? Deus manda uma lagarta e a lagarta come o caule da planta e a planta morre. E aí, novamente, Jonas se ira com Deus. Jonas fica bravo com Deus. Tchau, Siri. Aí a conversa de Deus com Jonas é muito louca, né, pastor? Fala bem assim: Jonas, você tinha compaixão de uma planta. E Deus fala: e eu não deveria ter compaixão por mais de 120 mil pessoas que não sabem nem o que é certo, nem o que sabe o que é errado. Eu imagino que tinham crianças, velhos e pessoas que não conheciam nada da palavra. Eu aprendo nessa narrativa de Deus com Jonas o seguinte: nessa hora eu vou mudar. O que eu aprendo nessa narrativa de Deus com Beto? Na verdade, o Beto, até o final, não aceitava, porque ele estava sendo contrariado, pois não achava justo que Deus perdoasse aquele povo, um povo cruel que matava e se gabava dos feitos realizados. Há tempos atrás a gente teve eleição de presidente. Cara do céu. Então eu já matei o Lula, matei o Alexandre de Moraes, matei todo mundo daquela raça lá. Os caras roubam, os caras detonam o país. E aí a vontade que tem é de falar assim: mano, nem vou falar para não perder a bênção. Aí é nessas horas que pesa a palavra para mim, sabe, Sheila? Porque Deus fala assim, ó. Deus aqui nos ensina que até mesmo o pior o pior ser humano, se verdadeiramente ele se arrepender dos seus maus caminhos, do que ele fez de errado, o cara cortava as pessoas em pedaços. E se esse cara se arrepender de coração, e Deus sentir isso, Deus perdoa ele e ele vai para o céu, mano. Aleluia. Aleluia. Quem sou eu para falar, eu quero matar o Alexandre de Moraes? Aí nessa hora, tá bom, Senhor. Lucas 6:27. Mas a vocês que me ouvem eu digo: amem os seus inimigos, façam o bem a quem os odeia, abençoe quem os amaldiçoa, orem por quem os maltrata. A gente fala direto isso aí. Eu falo: sai daqui. Se alguém lhe der um tapa na cara, vira e dá o outro lado. Se alguém exigir que você pegar a sua roupa, então você dá também a sua capa. Se vocês amam apenas aqueles que os amam, que mérito tem? Cara, isso aqui é forte. Até os pecadores amam quem os ama. Os caras que cortam cabeça, os caras que despedaçam um ser humano, eles também amam. Então,
O que adianta a gente amar só aquele que a gente gosta? Não faz sentido. 33 fala assim: e se fazem o bem apenas aos que fazem o bem a vocês, que mérito tem? Até os pecadores agem desse modo. Mas como eu vou fazer isso? Como eu vou amar o meu inimigo? Uma vez alguém me falou assim, ó: só existe uma maneira de conseguir fazer isso. Muitas pessoas se drogam, chapam o coco, tomam cachaça todo dia. E para você ficar doidão, para você ficar louco, para você amar o seu inimigo, você não precisa usar droga nem tomar cachaça. Sabe o que a gente precisa fazer? Se encher do Espírito Santo de Deus. Só existe essa maneira. Eu não consigo, pastor, eu não consigo amar o inimigo. Se eu não estiver cheio do Espírito Santo, eu não vou amar ele. Vou terminar. Tomem cuidado com quem entra no seu barco. Existem pessoas que entram na nossa vida e fazem com que percamos a comunhão com Deus. Aleluia. Seja seletivo. Abre os olhos. O nome Jonas significa pomba. Eu estou gostando desse negócio de significado. Jonas foi feito para voar. A palavra, levar a palavra. Mas embora tenha asas, ele não voa devido à sua desobediência. Tem muita gente com asas e não voam, cheios de talento. Deus fala com essas pessoas que estão aqui. Glória a Deus. Igreja, nós fomos feitos para voar. Aleluia. Nem toda tempestade vem do inimigo. Existem tempestades que Deus envia para aqueles que Ele ama. Para quê? Para que possam voltar aos trilhos, para que possam voltar alinhados à vontade do Senhor. Aleluia. Voltar ao primeiro amor. Deus não retira uma unção entregue a um filho, a uma filha. Você crê nisso? Aleluia. Então toma posse. Toma posse. Toma posse que isso aí é seu, é nosso, é meu, é nosso. Aleluia. Glória a Deus. Até quando você vai manter o seu plano de fuga? Até quando você vai manter o seu plano de fuga? E hoje, Lu, estou com dor no cabelo. Hoje eu fiz muito zanhô. É que eu estou estudando muito, não dá tempo de fazer. Hoje meu marido, minha esposa, falou que é pra gente ficar juntinho. Comer pipoca, ver um Netflix. Sabe o que vai acontecer? Jesus está voltando e você vai ficar. Você vai ficar. Tudo obedece à voz de Deus. O mar, a tempestade obedeceram à voz do Senhor. O peixe obedeceu à voz de Deus quando engoliu Jonas e quando vomitou ele na praia. A planta obedeceu, nasce planta, a planta nasceu. A lagarta, come lá a lagarta. A lagarta obedeceu. Quem não obedeceu? Jonas. Esse Jonas somos nós. Nós temos que obedecer à voz do Senhor. Aleluia. Nós temos que entender isso. Que nós não sejamos iguais a Jonas. Que tenhamos o entendimento para escutar e obedecer à voz do Senhor. Amém. Glória a Deus. Pastor, glória a Deus pela vida de todo mundo.
Lembre-se que essa igreja é uma igreja que busca a presença do Senhor. Nessa igreja eu fiquei doidão. E se você continuar vindo aqui, você também vai ficar doidão. Pode ter certeza. Deus abençoe. Amém. Que bênção, né, irmãos? Glória a Deus. E é verdade, irmãos. Muitas vezes, preste atenção nisso. Muitas vezes, as nossas lutas, as tempestades que acontecem na nossa vida, é porque a gente está fugindo da vontade de Deus. Muitas vezes a gente quer fazer a nossa vontade. Que seja feita a minha vontade. Eu vou para onde eu quero, eu faço o que eu quero, quando eu quero. E muitas vezes Deus permite, né, tempestades na nossa vida. Até a gente entender que a gente nasceu para a glória de Deus. Por isso, irmãos, abra os seus olhos espirituais. Comece a estar debaixo da vontade de Deus. Não faça como Jonas, foi para o lado contrário. E teve que. Ele chega a falar ali que ele se sentiu no inferno, né? Como se fosse um inferno ali, aqueles 3 dias ali no ventre do peixe. É algo terrível, como o Beto estava falando aqui. A gente reclama de luta, mas a gente não sabe o que é luta. Muitas vezes você não sabe o que é luta ali. Realmente, ele comparou aquilo com o inferno. E ele sabia do que estava falando, irmão. Negócio difícil mesmo. Sabe, irmão? Se a gente não está assim na vontade de Deus, a gente só sofre. Muitas vezes a gente está igual louco aí, dando murro em ponta de faca, como já dizia minha avó. E aí a gente, por quê? Porque está fora da vontade de Deus. E eu sei que não é fácil. Muitas vezes não é fácil. Ele estava falando aqui, na hora que ele falou assim, amar o Lula, Alexandre de Moraes, confesso que eu fiquei aí, eu falei, meu Deus. E realmente, só Jesus, só o Espírito Santo de Deus para nos capacitar, que não é fácil, irmãos. Só o Espírito Santo de Deus. Mas com o Espírito Santo de Deus a gente vai conseguir, porque todas as coisas, posso todas as coisas naquele que me fortalece. O Espírito Santo vai te fortalecer, em nome de Jesus. Vamos estar adorando o nosso Deus com os dízimos e ofertas e já vamos estar encerrando.